Segundo livro dos Reis, capítulo de número 13, a partir do versículo 14. E Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. Pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca, até os consumir. E disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirá os sírios. Falar do profeta Eliseu é fácil. Falar de alguém que foi relevante, que fez a diferença no seu tempo, que não foi apenas um número, uma estatística, não foi apenas um vento que passou, foi alguém que deixou um legado, alguém que soube aproveitar a oportunidade de estar diante de outro homem que o precedeu, outro homem cheio de Deus, chamado Elias. Então Eliseu, desde que ele acompanhou os passos de Elias, ele foi trilhando por um caminho de realmente fazer a diferença, porque isso é muito importante. Nós só seremos relevantes, faremos alguma diferença dependendo de que passo nós vamos seguir, que direção nós vamos caminhar, para onde nós vamos com as nossas intenções e propósitos. E Eliseu, ele recebeu porção dobrada do Espírito que estava em Elias, por mais que o próprio profeta Elias havia dito para ele: uma coisa muito difícil, é dura coisa que você está me pedindo, mas é possível. Então, para não perder essa possibilidade, Eliseu grudou em Elias nos últimos dias, sabendo que Elias seria assunto aos céus a qualquer momento, mas Eliseu permaneceu ali. Não teve preguiça, não teve nenhum outro compromisso mais importante do que estar com o seu mestre até o último minuto. E isso fez com que Elias recebesse muita autoridade de Deus. E de fato, dos 9 sinais que Elias no seu ministério operou, nós vemos 18 no ministério de Eliseu, porque ele recebeu a porção dobrada do Espírito que estava em Elias. Mas isso porque ele perseverou. E ele cumpre um ministério grandioso em época de extrema crise espiritual no meio de Israel. Situação e época em que levantava rei e inclinava rei, estava lá o profeta Elias. A maioria dos reis que se levantaram no tempo do seu ministério eram reis que não temiam ao Senhor. Eu estou falando de reis da nação do povo de Deus. Reis que não inclinavam o seu coração para ser íntegro a Deus. Reis que continuavam permitindo a permanência de outros ídolos em Jerusalém, em Samaria, no templo de Jerusalém. Então, Eliseu não se corrompe, ele permanece no propósito. Não havia preço que comprasse Eliseu, e olha que tentaram comprá-lo. Um homem que não entregava o seu coração ao dinheiro, não entregava o seu coração às benesses dos reis, que podiam dar a ele grandes privilégios. Não, ele permaneceu firme no propósito, na vocação para o qual ele foi chamado. E aqui nós vemos um Eliseu no final da sua carreira. Um Eliseu que dedicou a sua vida a Deus, mas chega no final da sua vida doente. E não só isso, a Bíblia diz que aqui ele estava com uma doença da qual ele iria morrer. Então vejam que muitas vezes há algumas dificuldades
para a igreja desses últimos dias entender. Um homem que dedica a sua vida a Deus, que não se vende, que não se corrompe, que se mantém íntegro, seu caráter ilibado. Não estou falando que ele era perfeito, santo ou que não pecasse, mas um homem que naquilo que ele foi capaz, ele permaneceu diante de Deus, não se intimidou diante de ameaças, mas agora ele está no fim da sua vida doente. Para a igreja atual, isso não podia acontecer. E se acontecesse, Deus teria que curar ele. Como é que pode um homem se dedicar a Deus a vida inteira, ficar doente e morrer da doença que tinha? Como é que pode? Não é assim, né? Ele adoeceu, porque o crente também fica enfermo. O crente adoece, pega Covid, sofre desemprego, bate carro, queima a geladeira, pinga a torneira, queima o chuveiro à noite no frio, fura pneu, estraga a boia da caixa d'água na hora que você não tem com quem chamar, estoura cano. Tudo isso acontece na vida do crente. E nada disso quer dizer que ele não tem Deus, que ele não teme, que ele não é fiel, que Deus não chamou, que ele não é escolhido, que Deus não tem uma obra na vida dele. Não tem nada a ver. E esta aqui é só uma das provas que essas coisas naturais da vida acontecem com um homem como Eliseu, que ficou doente e morreu por causa da doença. Sim, o crente também morre porque fica doente. Morre de câncer, crente morre na UTI, crente morre no hospital, crente morre. Isso não tem que nos abalar, isso não tem que colocar dúvidas no nosso coração, não tem que mudar as nossas convicções. Então o que nos importa é estar pronto para partir. E cada um vai partir de um jeito. O rei Jeoás, que era o rei de Israel nessa ocasião, a Bíblia fala a respeito dele, a partir do versículo 10, acompanhe. No ano 37 de Joás, Joás era o rei de Judá. Então, quando esse Joás, rei de Judá, estava reinando há 37 anos em Judá, Jeoás começou a reinar sobre Israel e reinou por 16 anos. Então, Jeoás, versículo 11, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, o seu pai, que também fez pecar a Israel, e Jeoás andou nesses mesmos caminhos. Então, esse Jeoás, quando fica sabendo da notícia que Eliseu está no leito de enfermidade, ele vai visitar o profeta. Eu não sei porque a Bíblia não diz se algum outro dia Jeoás se preocupou em visitar Eliseu. Eu acho que não. Porque a vida que ele levava, a vida que Jeoás levava, não era a vida de alguém que queria amizade com um profeta como Eliseu. Porque o mundo sabe quem é crente de verdade. E você sabe muito bem que as pessoas não querem muita amizade com um crente de verdade. Porque não é que o crente de verdade seja chato, não é que o crente de verdade seja invasivo, ou que o crente de verdade passa acepção de pessoas. Não, é que o crente de verdade fala a verdade. E as pessoas não querem ouvir verdades, querem viver do jeito que vivem e que se concordem com elas. E se não concordar com elas, é preconceituoso e vem os fóbicos de todo tipo de qualidade. Então Jeoás, muito provavelmente, não fazia muita questão de ter um relacionamento com um profeta como Eliseu, a ponto de ir à casa de Eliseu. Só que quando Jeoás vai até Eliseu, ele chora. Porque se tem uma coisa que o mundo vai sentir e chorar, é quando a igreja não estiver mais aqui. Vai se lembrar dos crentes de verdade com os quais eles não quiseram se relacionar. O povo que orava quando a coisa apertava lá, quando eles tinham a quem recorrer, pedir para a irmã lá na fábrica, lá na firma, ora lá na sua igreja. O parente que liga, manda no zap, pede lá para orar, pede para o teu pastor orar. Um dia isso vai acabar. Esses crentes não estarão mais aqui. E esse povo vai lamentar por isso. E mais triste será para os crentes que ficar. Que aí essas pessoas vão procurar esses crentes e não vão pedir oração para eles. Vão perguntar, por que você não foi? Está fazendo o que aqui? Estão dizendo por aí que os crentes subiram, foram embora. Você não era lá daquela igreja? Faltou lugar? Perdeu a hora?
Jeoás chora, e nós vemos que é um choro de medo, de arrependimento, de desespero, pela forma com que ele fala com Eliseu. Ele fala com Eliseu da mesma forma que o próprio Eliseu falou com Elias. Lá no capítulo 2, versículo 12, aqui o rei usa a mesma expressão que Eliseu usou com Elias. Ele diz: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Esta é uma expressão de temor. O que o rei Jeoás estava dizendo para Eliseu com estas palavras? Estava dizendo: Israel precisa de você para vencer as batalhas. Ele está chamando Eliseu de meu pai. Está dizendo, através de Eliseu, é que existe possibilidade de Israel continuar vencendo as batalhas. Está dizendo: se você morrer, o que será de nós? Ou seja, se você morrer, quem vai interceder por Israel diante dos inimigos? Aí o rei Jeoás vê o valor do profeta, porque as pessoas só veem valor em nós quando elas dependem de nós. As pessoas só veem valor em nós quando elas precisam de nós. Se não há uma necessidade, então nós não valemos mais nada. Nós não somos mais importantes para as pessoas. O rei Jeoás se desespera e diz: o que será de nós? Então Eliseu, como homem de Deus, o que ele poderia ter dito para Jeoás? A partir de agora, o problema é teu. Eu preguei, passei todo o tempo ensinando, explicando, instruindo, não me vendi, só falei a verdade e você não quis. Você preferiu seguir conselhos, como diz um pouco da história de Jeoás. No segundo livro das Crônicas, capítulo 25, conta um pouco que Jeoás escolheu, ele fez uma reunião, recebeu anciãos, ouviu os anciãos e escolheu continuar servindo aos deuses. Ele fez uma escolha. Eliseu podia ter dito isso para ele: a escolha é tua, foi tua. A partir de agora é com você. Só que Eliseu era crente de verdade. E o crente de verdade ajuda até o final. Não larga a mão de quem busca socorro com ele. Ah, mas esse aí de novo. Porque todas as vezes que eu vou até os pés da cruz clamar ao meu Jesus, ele me socorre. Então Eliseu vai dar mais uma e a última chance para Jeoás. Inspirado por Deus, ele diz para o rei Jeoás: pega um arco e as flechas. E o rei traz o arco, traz as flechas, e Eliseu diz: põe a sua mão sobre o arco. E ele colocou as mãos sobre o arco, e olha o Eliseu doente, a ponto de morrer. Jeoás não está comovido com isso, não. Jeoás está preocupado que se Eliseu morrer, eles não vão ter mais a intercessão do homem de Deus. Jeoás está dizendo assim: minha oração diante de Deus não vai chegar, eu preciso desse homem aqui. Jeoás não está comovido com a doença de Eliseu, porque quando você precisa de alguma coisa, poucos são os que se comovem. Quando é você que está com um problema, poucos são os que se comovem. As pessoas querem depender de você, precisar de você, mas quando é a sua vez, então Eliseu, naquela condição, ainda pega a sua mão e coloca sobre a mão do rei Jeoás. É como se ele estivesse abençoando a mão daquele homem, direcionando a mão daquele homem. E ele diz: abre a janela para o oriente. E veja que o profeta dá uma instrução objetiva, pontual: abre a janela para determinada direção. Por que exatamente naquela direção? Porque naquela direção estava, na época, o pior e maior inimigo de Israel, a Síria. O problema era a Síria. Então Eliseu vai dizer a Jeoás: aponta a flecha para a direção do inimigo e atira. E assim o rei Jeoás o fez. E quando a flecha é atirada em direção à Síria, Eliseu diz: esta é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios. Jeoás vai ferir os sírios em Afeca até os consumir. Então, creio que aí já traz uma esperança ao coração de Jeoás. Só que não parou por aí. O profeta disse: toma as flechas. O rei pegou as flechas. Agora você fere a terra. Pega as flechas e atira na terra. E o rei Jeoás fez isto, certamente sem entender, mas ele atirou 3 flechas e parou. E a Bíblia diz que isso fez com que Eliseu se indignasse muito. E diz para o rei: você tinha que ter atingido a terra 5 ou 6 vezes, só 3. É um rei que tem munição à sua disposição. E diz que os arqueiros possuíam aljavas, e nas aljavas eles colocavam cerca de 7 flechas. Era um número adequado. Por isso aqui Eliseu diz: tinha que ter atirado 5 ou 6 vezes, porque ele havia tirado apenas uma em direção ao oriente,
Tinha sobrado 6 na aljava. E Eliseu diz: atira agora e atinge a terra. E ele, ao invés de usar todas as flechas que ainda tinha na aljava, ele atira só 3. E o profeta Eliseu diz: você não vai mais ferir os sírios até os consumir. Só vai feri-los 3 vezes. Nós, como povo de Deus, aprendemos que nós temos armas de guerra. Nós aprendemos que não precisamos temer o adversário. Aprendemos que há um Deus que coloca a sua mão sobre a nossa mão para nos ensinar a usar a arma, para nos ensinar a apontar, mirar na direção certa, na direção do inimigo, porque os sírios eram os invasores. O nosso inimigo é o invasor. O nosso inimigo é que ataca. Então, o nosso Deus vai nos ensinando, por intermédio da sua palavra, nos dando sabedoria, como nós temos que lutar, como nós temos que avançar, como que nós temos que reagir, e vai nos dando munições, e vai nos dando condições de fazer aquilo que Ele está nos dizendo para fazer. O profeta Eliseu não pediu absolutamente nada de absurdo para o rei Jeoás. Coisa simples, coisa que o rei Jeoás tinha, mas ele foi negligente. Demonstra uma falta de vontade, demonstra alguém que começa e não termina, alguém que vai até certa altura e desiste. Enquanto tinha flecha, ele tinha que atirar as flechas, esvaziar a aljava, depois enchia de novo. O profeta se indignou muito contra o rei Jeoás, porque a obra tem que ser feita por completo, até onde a gente pode, até onde as nossas condições alcançam. E muitas vezes nós não estamos fazendo tudo o que somos capazes de fazer. Nós não estamos nos dedicando da forma que Deus sabe que nós somos capazes de nos dedicar. Não estamos usando tudo que Deus nos deu para usar. Muitas vezes negligenciando uma direção divina, uma ordem divina, negligenciando aquilo que o Senhor já nos deu. Já havia ali as flechas, já havia ali a aljava, já havia ali o arco. Deus nunca nos pede para fazer algo que não esteja ao nosso alcance. Deus nunca nos dá uma ordem para fazer alguma coisa que nós não sejamos capazes de fazer. Lutar contra os nossos adversários que estão tentando invadir a nossa terra, tentando invadir a nossa casa, tentando invadir a nossa família, tentando invadir o nosso casamento, tentando invadir os nossos filhos, tentando invadir a nossa saúde, tentando invadir a nossa igreja, tentando invadir o nosso ministério, tentando invadir a nossa chamada. Então Deus orienta, Deus instrui, Deus capacita, Deus levanta homens para instruir. Deus sempre levanta alguém para dar uma direção. Deus sempre tem alguém, sempre há um profeta Eliseu para dizer: o caminho é por aqui. Não tem mais esperança, não tem solução, o inimigo está lá. Aí Deus levanta alguém e diz: tem sim, abre uma janela, tem janela para abrir, tem ainda a direção certa para olhar. Está desanimado muitas vezes porque está olhando ou na direção oposta, ou porque não tem para onde mais olhar. Então Deus levanta alguém e diz: abre essa janela, atira para essa direção, se levanta, se coloque em tal posição. E assim, meus irmãos, Deus vai nos dando dia após dia estratégias para vencermos as astúcias do nosso adversário, que melindrosamente, que silenciosamente vai tentando se aproximar, a exemplo do que queriam fazer lá com Israel no tempo de Neemias. Quando Sanbalate e Tobias se indignaram muito, eles disseram: vamos infiltrar no meio deles e vamos destruí-los de dentro para fora. Quando eles menos perceber, nós já entramos no meio deles e os destruímos. Mas Deus era na vida de Neemias, e isso não aconteceu. Assim como Deus era na vida de Eliseu, como Deus é na minha e na sua vida. Deus te trouxe aqui para dizer: tem mais flecha para atirar, tira! Não para, você tem arma, você tem capacidade, você tem a instrução de Deus, você tem a direção de Deus. Continua, porque se você fizer tudo o que você tem para fazer, você vai consumir os teus inimigos.
Mas se recuar, mas se for só até a metade, se não for até o fim, se parar no meio do caminho, então são os inimigos que prevalecem. E é isso que nos mostra aqui a história. A Bíblia diz no versículo 20, que depois morreu Eliseu e o sepultaram. Acabou. Aí no versículo 22 diz: e Azael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias de Jeoacás. Não enfrentou o inimigo, não cumpriu a chamada, não ouviu a instrução, não atendeu a direção de Deus. O inimigo veio e venceu. Resistiu por mais 3 vezes, não é? 3 flechas, mas era para ter consumido o adversário. Então Deus quer que nós continuemos, permanecemos no propósito. Não dê ouvidos a qualquer conversa que te tire do propósito do teu Deus. Não olhe para qualquer direção que venha desvirtuar a visão dos propósitos de Deus na sua vida. Você sabe o que Deus quer com você. Você sabe para o que Deus te chamou. Então qualquer coisa diferente disso é o inimigo desvirtuando os passos e os pensamentos. Mas vamos abrir a janela, vamos orar do jeito certo, vamos pregar do jeito certo, vamos servir a Jesus do jeito certo. Nosso compromisso é com Ele, porque nós queremos vencer o inimigo. Não queremos viver nessa terra disputando queda de braço com o inimigo, não. Nós vamos vencer. Em nome de Jesus Cristo nós vamos vencer. E enquanto o Senhor nos der munição, nós vamos atacar, porque o nosso negócio é com Ele. O nosso inimigo vai ter que recuar, vai ter que fugir, e nós, como povo de Deus, é que vamos cantar o hino da vitória. Deus, eu não sei porque eu estou passando isso. Tem flecha na aljava ainda? Então está passando isso porque tem que atirar a flecha. Deus, quando é que a minha vitória vai chegar? Abre a janela, pega o arco, pega a flecha e atira. Não fica dentro do quarto com a janela fechada, não, murmurando, reclamando, deprimido, angustiado, ansioso. Abre a janela, pega o arco, pega a flecha e atira. Atira na direção do inimigo e diz: essa casa é do Senhor, essa família é do Senhor, a minha vida é do Senhor, eu sou comprado por bom preço. Atira e diga: eu tenho dono, e o meu dono me deu autoridade, o meu dono me deu arma, o meu dono me capacitou. Aquele que me chamou é fiel.